Olá, eu sou a Silvia, sou professora de língua inglesa, então eu sou da área de letras e sou voluntária da Casa Esperança. Eu recebi o convite de fazer essa palestra pela Ângela, que é a responsável pela Casa Esperança e também a organizadora deste evento. Como é um evento na área da saúde, eu fiz a pergunta que talvez vocês tenham feito também, né? Por que incluir algo da área de letras num curso que é sobre saúde? E a gente conversou bastante sobre isso, eu e a Ângela, para a gente definir, né, o que seria falado e para que a gente visse, né, essa ligação aí. Eu queria comentar primeiramente de que quando a gente é da área de letras ou línguas ou linguística, a gente trabalha com comunicação, né? E a gente costuma dizer que a língua só existe porque a gente precisa se comunicar, né? Então esse é o grande porquê, né, da gente falar uma língua. Ela existe para comunicação. Nesse aspecto geral, a comunicação ela é usada em todas as áreas, né? Ela é necessária em todas as áreas. Comunicação aqui bem abrangente, tanto fala como escrita. Em relação à questão da saúde propriamente dita, eu fiquei pensando em como que eu iria começar a essa fala a respeito disso, e eu me lembrei de um experimento que foi feito por uma empresa em uma escola. Esse experimento está na internet, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Vale muito a pena assistir, é um vídeo rapidinho e eu vou falar rapidamente sobre ele aqui, como ponto de partida. Esse experimento é o seguinte: uma empresa levou 2 plantas numa escola que foi colocado numa entrada, numa área comum, onde os alunos passavam para ir para salas de aula, e eles foram orientados a falar palavras ruins para uma das plantas e falar palavras boas para outra planta. Então eles chegavam, passavam por ali e falavam coisas ruins para uma e boas para outra. Isso foi feito durante um mês. Ao final de um mês, por isso que é interessante ver o vídeo, eles mostram como que as plantas estavam, né? A planta que ouviu palavras ruins o tempo todo, ela amarelou, murchou, ficou uma planta realmente morrendo. A planta que recebeu cumprimentos, que recebeu elogios, foi uma planta que cresceu, se desenvolveu, estava toda bonita, toda cheia de vida. Então a gente fica pensando, se isso ocorreu com uma planta, imagina o que não ocorre com as pessoas, né? Então é um vídeo realmente impactante, uma experiência impactante e que mostra o poder das palavras. Quando a gente fala em comunicação, tem muita coisa envolvida aí, né? Lógico que a gente tem a questão das palavras, né? A gente pode usar palavras diferentes para dizer basicamente a mesma coisa, né? Então, mas olha, imagine a diferença do impacto de palavras. Por exemplo, eu chego, no meu caso, né? Eu sou uma professora, não faria isso, mas eu poderia chegar para um aluno e falar assim: o seu trabalho está horrível, né? E eu poderia falar: o seu trabalho está ruim, né? Mas olha a diferença de eu falar: olha, o seu trabalho precisa ser melhorado. Então, assim, é lógico que o emprego das palavras na comunicação faz uma diferença enorme. Além disso, a gente tem o tom, né? Com que tom que eu falo? Eu vou falar alto, vou falar gritado, vou falar mais baixo, vou falar de uma maneira mais pausada. Então, tudo isso está envolvido na questão da comunicação.
A gente tem também a questão da expressão facial, que também faz parte, né? Quem nunca recebeu um olhar que não precisava dizer mais nada, né? Com aquele olhar a gente já entendia, na minha época de criança, principalmente os pais, quando eles davam aquele olhar a gente parava. Hoje em dia as crianças não são tão assim, mas assim, o olhar diz muito, né? A expressão facial diz muito. Então assim, na questão da comunicação, tudo isso é levado em conta, né? E tudo isso deve ser muito levado em conta por um profissional da saúde, né, que está atendendo ao público. Só para exemplificar essa questão, eu gostaria que vocês pensassem em algum momento da vida de vocês que vocês ouviram palavras duras e que magoaram, e outros momentos que vocês ouviram palavras reconfortantes, carinhosas, né? E que deram um alento realmente ou fizeram vocês se sentirem bem. Né? Eu acho que isso está muito envolvido com o experimento, né, que eu comentei aqui, com a questão do uso das palavras e a questão da saúde. Né? Eu acho que existe esse impacto realmente na vida da gente, né? A maneira como as pessoas usam as palavras, né? E as expressões e o tom de voz e tudo isso. Chamando para a questão da saúde em si, de um ambiente hospitalar ou uma clínica, uma sala de espera de um posto de saúde, né? A maneira como as pessoas usam a língua, como as pessoas se comunicam, faz muita diferença quando a gente pensa que as pessoas que estão ali, elas estão enfermas, muitas vezes com dor, fragilizadas. Então, fica ainda mais importante o fato de se falar de uma maneira que soe como acolhimento, que soe como atenção, né? Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para minimizar a sua dor. Então isso é importantíssimo, né? É importante em todos os momentos, quando a gente conversa com amigos, quando a gente conversa com pessoas, mas principalmente na área da saúde, onde as pessoas que estão ali, né, foram procurar, estão ali geralmente por estarem doentes, né? Essa questão de uma fala acolhedora, ela se torna algo muito maior, muito mais importante. Então, essa é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção aqui, a questão da cordialidade na fala, né? E quando eu me refiro a profissionais da saúde, lógico que eu me refiro aos médicos, enfermeiros, mas a coisa começa desde a recepção, né? Desde quem está ali na recepção desses lugares, né? Da maneira como vai acolher, né? E de como isso é importante que seja feito de uma forma cordial, de uma forma gentil. E para isso, para que seja assim, né? A gente precisa prestar atenção, né, no que a gente está falando, prestar atenção das pessoas que estão ali, né, e realmente é um exercício. Outro aspecto da comunicação que eu gostaria de comentar é que a comunicação envolve fala e escuta, né? É lógico que se a gente quer se comunicar, uma pessoa está falando, a outra está escutando. E a gente não tem muito talvez esse cuidado com a escuta, né? E quando eu falo a gente, eu me incluo também, a gente adora falar, a gente quer falar dos problemas da gente, das coisas da gente, e muitas vezes quando o outro está falando,
a gente não presta muita atenção, a gente não escuta, né, como deveria. Essa questão da escuta também, na questão da saúde, é importantíssimo, né? Então é importantíssimo que tanto a recepção para encaminhar para o lugar certo, né? Como o profissional da saúde em si, o fisioterapeuta, o médico, todos os envolvidos, eles prestem atenção no que o paciente está dizendo, para que consiga chegar a um bom diagnóstico, para que consiga levar tudo em consideração, porque às vezes são várias coisas, né? A maioria das vezes é multifatorial o que a gente sente, né? Então a gente precisaria prestar atenção em muita coisa, e isso eu também diria que é um grande exercício, né? A gente aprender a escutar, aprender a ouvir o que o outro tem a dizer, né? Estar ali, presente, prestando atenção no que a pessoa está dizendo, para que se consiga fazer um bom atendimento. E aí, numa sequência, então vamos imaginar, né, o ideal: a pessoa chegou num local, foi atendida cordialmente, recebeu atenção, e aí ela expõe o problema dela, ela é ouvida, né, com atenção e com interesse, e aí o profissional da saúde vai dizer o que se deve fazer, vai dizer se precisa de algum exame, se precisa de uma medicação, vai dar o diagnóstico, né? E aí a gente tem a questão da clareza na hora da fala do profissional. É muito comum, quando nós estamos no nosso meio, na nossa área, a gente usa termos próprios da área, né? Termos técnicos, digamos assim. E entre nós nos entendemos, né? O que não é realmente certeza que vai acontecer com outras pessoas. Então, muitas vezes, quem não é da área não entende um termo técnico, não entende um procedimento que é chamado de tal forma, né? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é a questão de se falar de uma maneira muito sofisticada, né? Então isso muitas vezes distancia, né, o paciente do profissional da saúde. A questão da clareza, ela envolve, na clareza da fala, né, ela envolve usar estruturas mais simples, ou seja, você fala de um modo mais simples, frases mais curtas, não tão longas, né? Usar termos, eu não preciso usar termos extremamente básicos, mas termos adequados, né? Eu me lembro, quando eu fiz mestrado, tinha uma professora, a doutora Célia Figueiredo, que todas as aulas eu saía encantada, porque ela usava termos corriqueiros, termos do dia a dia, mas de uma maneira tão bem empregada, e ela mostrava um uso de vocabulário tão grande, que ela tinha muito vocabulário realmente, né? E não era nada sofisticado, era simplesmente bem empregado, era simplesmente adequado. Um exemplo maravilhoso a ser seguido, né? E aí é muito bom quando você conversa com uma pessoa que ela vai te explicar alguma coisa e ela fala de uma maneira clara, de uma maneira simples, com vocabulário adequado, para que você entenda o que você tem que fazer, para que você entenda as fases de algum procedimento, de alguma coisa. Então isso é muito importante na questão do profissional da saúde.
nessa questão de clareza também entra uma boa pronúncia e um ritmo tranquilo, né? Um ritmo que a pessoa não fale correndo, né? Não fale rápido demais, para que quem está ouvindo consiga seguir o raciocínio. E entra diretamente na minha área, que é o falar bem a língua portuguesa. Por quê? Porque a pessoa, para que ela seja clara, ela precisa pensar em como ela vai se expressar, né? E isso implica, lógico, na escolha de vocabulário, implica na escolha de estruturas que a gente comenta, né? De como eu vou montar essa frase, implica na sequência que eu vou falar as coisas, né? Então é importante, se tem um procedimento a ser feito, olha, primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, depois tal coisa, primeiro você, né, faz um exame, você volta. Então a pessoa, eu usando essas palavras, né, primeiro, depois, em seguida, né, são palavras que dão um norte, né, guiam o discurso, que a gente chama de discurso, que é a fala ou a escrita, porque isso pode vir escrito também. E na questão da língua portuguesa, é uma coisa que eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas a maneira como a gente fala, e é lógico, antes disso, a gente tem, a gente fala de maneiras diferentes em diferentes contextos, né? Então, quando eu estou em casa falando com os meus pais, com os meus familiares, eu vou falar de uma maneira bem mais descontraída. Quando eu estou dando aula, eu tenho mais preocupação com o que eu falo, né? Eu estou numa preocupação tremenda fazendo essa palestra aqui que está sendo gravada. Que coisa terrível, triste, né? Por quê? Porque fica registrado, né? Então a gente fala diferentemente de acordo com as circunstâncias, né? Mas o que acontece de uma maneira geral? A maneira que eu falo, ela infelizmente me situa socialmente. Se eu chegar aqui e falar assim, ó, nós vai fazer isso, né? Esse nós vai já faz com que a pessoa que está me ouvindo fale assim, nossa, essa pessoa não tem muito estudo, né? Essa pessoa não é de um grupo, não pertence a um grupo de pessoas que tem muito estudo, né? Então a maneira como realmente eu falo, infelizmente, isso não é só uma questão da língua portuguesa, isso é em todas as línguas, os termos que eu uso, os erros de português que eu cometo, mostram para quem está me ouvindo se eu tenho muito conhecimento ou não, se eu tenho muito estudo ou não, né? Então aí eu diria que é importantíssimo o estudo da língua portuguesa e a leitura, né? Isso aí está muito entrelaçado. O que acontece, não aconteceu com um profissional de saúde, mas durante um tempo, eu sou da área, na verdade, de letras, né? Lógico que a gente estuda o português, mas a minha área é inglês. E uma época eu dei inglês técnico, que eles chamavam, inglês específico da área, para estudantes de medicina. E aí eles liam em inglês e escreviam em português o que estava escrito ali, né? Então a gente pedia para que fosse em português para ter certeza que ele tinha entendido o inglês, porque se você fala para ele dar a resposta em inglês, às vezes a pessoa só copia ali, né? E aí você fica em dúvida se a pessoa entendeu ou não. Ok. E aí a pessoa escreveu hematoma sem H. Se fosse uma pessoa de qualquer outra área, né, o H não pronuncia em português, a pessoa não saber o que é um hematoma, sei lá, né? Então seria até perdoável, sabe? É perdoável? Não, seria não, é perdoável, né? Mas sendo da área médica,
né? Tudo bem, era um estudante. Mas aí, o que é que me passou pela cabeça na hora que eu li a resposta, escrita hematoma, sem H? Eu pensei, quanto esse estudante leu antes de chegar aqui? Porque para passar em medicina, normalmente a pessoa tem que ler bastante, né? Tem que estudar bastante. Para passar, hoje em dia, em qualquer curso superior, né? Para fazer um curso superior. Então, assim, é isso que muitas vezes vem à nossa mente. Então, assim, se isso for com um médico e o médico ele escreve uma palavra que é corriqueira na área dele, sem de uma maneira errada, a gente se questiona o quanto esse médico estudou, o quanto essa pessoa sabe o que ela está dizendo, né? E é impressionante porque a língua, a maneira como ele falou, a maneira como ele escreveu, que vai me passar essa mensagem, né? Olha que coisa complicada, né? Então, assim, a gente realmente, isso é para todas as áreas, né? A gente precisa estudar a nossa área, né? A gente precisa ter leitura na nossa área, a gente precisa se esforçar, né? E lógico, a gente tem que ir atrás. Então, assim, eu não sei falar isso, eu não sei como escreve. Eu uso dicionário o tempo todo. Agora online, que é mais fácil, né? Mas a gente usa, não, como que escreve isso mesmo? Como que fala isso mesmo? Lógico, para que eu me comunique bem, para que eu não erre na hora que eu esteja escrevendo ou falando, né? Então, a gente faz esse estudo, faz essa procura para a gente ser bem entendido, para a gente passar essa segurança, porque na hora que um profissional da saúde conversa comigo, ele me escuta, ele é cordial, ele é claro nas explicações e ele fala com um bom português, eu confio, né? Eu acho que aí entra a questão da confiança, né? Entra muita coisa junto, né? São várias coisas que estão envolvidas aí, né? Então isso é muito importante se levar em conta, né? De como que a língua ela faz parte de todo esse processo, né? De realmente se fazer entender, de realmente talvez conquistar o paciente, né? O paciente que confia no médico, ele faz ele segue, né, o que ele tem que fazer de uma maneira mais tranquila e assim, pensando positivamente, não, esse médico é bom, esse enfermeiro realmente me ajudou nisso, naquilo, eu vou seguir, vou fazer o que ele está pedindo e vai dar certo, né? Então é uma coisa que está muito uma coisa ligada à outra, né? Realmente muitas coisas aí numa só, unidas, né? E que dão um resultado, né? Que podem dar um resultado muito bom, né? E que estão ligadas à língua, né? A maneira como a gente fala, como a gente conversa. Usando um exemplo, como exemplo, né? A Casa Esperança. A Casa Esperança, ela tem alguns procedimentos que, se o atendente conversar com as pessoas que vão passar por esses procedimentos e explicar claramente como eles serão feitos, o que vai acontecer durante o procedimento, como que né, o que a pessoa tem que fazer, o que a pessoa espera daquilo, isso faz com que a pessoa, durante o procedimento, se fique tranquila, faz com que reduza a ansiedade e faz com que tudo transcorra de uma maneira muito mais tranquila, né? E isso pensando em como o atendente ali vai conversar com quem está ali, né? Com quem veio procurar o atendimento da Casa Esperança. Bom, e falando especificamente sobre a língua portuguesa,
eu gostaria, eu vou deixar também na descrição desse vídeo um outro vídeo, né, do Gregório do Vivier, ele falando sobre a língua portuguesa, né, ele falando como ele se sente orgulhoso de ser um falante da língua portuguesa. Então eu acho que a gente precisa, sabe, de um pouco disso. Eu acho que a gente precisa parar de falar, eu falo errado português, mas português é muito difícil. Português é uma língua, português é uma língua linda, né? Português é uma língua maravilhosa. E eu acho que a gente precisa começar, né? Quem assim, de repente não gosta muito da língua portuguesa, ou tem essa coisa de que a língua portuguesa é muito difícil, a língua portuguesa é complicada, né? Precisa começar um namorinho aí, né? Começar um namoro com a língua portuguesa, para começar a gostar, né? A gente tem coisas maravilhosas, tem livros maravilhosos na língua portuguesa. A língua é uma língua muito rica, e quanto mais você se familiariza com ela, mais você gosta dela, né? Então a gente tem isso de que a gente deveria olhar para nossa língua com carinho, sabe? Eu acho que a gente deveria começar a dizer, não, a língua portuguesa é muito bonita, eu vou conhecê-la melhor, né? Eu acho que o que eu gostaria principalmente aqui é de deixar um convite às pessoas para conhecerem melhor a língua portuguesa, né? Pensarem realmente em ler, né? A leitura é algo fantástico. Comecem a ler coisas pequenas, se preferirem, crônicas, poesias, sei lá, textos pequenos, né? Textos que sejam do interesse de vocês, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente começar, não com a leitura que foi obrigatória na escola, né? Essa coisa de leitura obrigatória já afasta o leitor, que é uma tristeza, né? Mas assim, do que eu gosto? Eu gosto de tal coisa. Então, aliás, né, a gente aqui em Junqueirópolis, a gente teve o Clube do Livro, né, que foi feito pela dona Zuleika, que foi uma professora de primário, de primeira série, e ela fazia, era uma biblioteca, mas com ela ali, né, ajudando os alunos, né? Então ela tinha os livros separados por dificuldade, então por faixa etária. Então a criança vinha e falava assim, eu adoro princesa, e eu tô na segunda série, né? Na época era série, né? Não era ano ainda. Então ela ia lá e achava um livro de princesa adequado para criança de segunda série, e aí essa criança ficava maravilhada. Aí o outro falava assim, eu adoro futebol. Então, peraí, que série você tá? A quarta, ok. Então tinha um livro de esportes adequado para a quarta série, que essa criança lia aquilo, sabe? Então é isso que faz a pessoa começar a gostar de ler, para quem não gosta, né? É ler algo na sua faixa etária, de um assunto que você gosta, né? Então assim, hoje em dia, quando a gente está falando para adultos, né, a nossa faixa etária abrange tudo, mas eu tenho pouquíssimo tempo, então eu não quero para ler um romance, não, então vamos ler contos, né? Vamos ler crônicas, né? Existe uma coleção fantástica que chama Para Gostar de Ler. A coleção já se propõe a isso, sabe? São escritores maravilhosos que escrevem crônicas, né? Tem poesia também, tem muitos livros dessa coleção, então você pode selecionar o que te agrada, né? Assuntos que agradam a você, e aí você começa com essa leitura, porque é imprescindível a gente gostar de ler, né? E a nossa língua é muito rica, e quanto mais a gente lê, melhor a gente se expressa, e melhor a gente se faz entender. Isso melhora a nossa vida em tudo, em tudo, né? Até quando a gente precisa ter uma discussão de relação, né? Então a gente vai lá, então a gente consegue se expressar melhor. Imagina só como é bom, né?
E assim, para finalizar, que seria um dos intuitos, né, de eu falar um pouquinho a respeito de alguns erros que são muito comuns na língua portuguesa. E assim, eu tenho a humildade de saber, né, e de falar também que eu não sei tudo. Eu estou sempre tentando aprender, né? Então assim, eu vou comentar duas coisas aqui, que são duas coisas que a gente vê muito acontecer a respeito da língua portuguesa e que de repente as pessoas não têm o conhecimento, né? E aí seria interessante pensar a respeito, né? Uma delas, e eu gosto um pouquinho de contar a história, é a questão do pra mim e pra eu. Quando minha filha era pequena, eu corrigia quando ela falava errado, e ela virava pra mim e falava assim: mãe, mas você tem certeza? Porque isso soa tão estranho. E soa estranho porque as pessoas usam errado, a maioria das pessoas usam errado. E aí o que é errado parece certo porque ele é usado por muitas pessoas erradamente, né? Existem as duas formas em português, o para mim e o para eu. E aí o para mim é quando ou eu paro a frase aí: nossa, você fez um bolo pra mim? Ai, que legal, que bacana, né? Ou quando eu posso até continuar essa frase, mas eu continuo com uma outra ideia, né? Então assim, a pessoa fez o bolo pra mim e fez umas bolachinhas para outra pessoa, né? Então assim, eu tenho uma ideia, fez o bolo pra mim, e aí ela fez outra coisa para outra pessoa, né? Então aí eu vou ter uma outra ideia. Então assim, eu até continuo falando a respeito, mas são duas coisas distintas. O pra eu é quando eu tenho um verbo depois, né? Então assim, olha, eu vou ter que parar agora porque a minha mãe disse que é para eu fazer o jantar, né? Então é para eu fazer alguma coisa. E é aí que a maioria ou muitos brasileiros falam errado, né? Então assim, se tiver uma ação, o verbo ele está ali no lugar da ação, né? Eu falo para eu fazer, para eu ir. Então eu vou parar agora para eu ir até a casa do meu amigo, que ele está me esperando e tudo mais. Eu vou fazer alguma coisa, né? Então é para eu fazer, para eu ir, para eu combinar, para eu dizer, e aí vai, né? Então quando tem um verbo, uma ação depois, é para eu e não para mim. Isso de acordo com a norma culta da língua portuguesa, né? E aí também é muito aquele caso, quando a pessoa fala errado, a gente vem na cabeça da gente que a pessoa não leu muito sobre isso, né? E para encerrar, é um problema que tem a ver com a língua portuguesa e com a língua inglesa, que é a minha praia, né? Eu sou professora de língua inglesa, então eu sou muito mais aprofundada nessa área aí de língua inglesa, né? Mas o que aconteceu? Aconteceu o seguinte: os americanos, né, resolveram fazer aquele telemarketing, né? E começou a dar certo lá, sabe? E aí eles exportaram. E aí vieram os manuais de telemarketing para o Brasil, né? Eu vou falar da nossa questão aqui, do Brasil. E aí a gente começou com esse terrível, que eu falo terrível porque eu não gosto, gerundismo. Até ele chama de gerundismo porque tem o gerund em inglês, e aí foi abrasileirado para gerundismo, né? Porque em inglês é ok, sabe? Tá certo falar assim: eu vou estar ligando para você na semana que vem. Mas em português isso não é um bom uso da língua.
Em português eu falo, olha, eu vou ligar para você semana que vem, né? É muito mais claro, muito mais simples e muito mais português, né? Essa é a língua portuguesa sendo usada. Olha, eu vou ligar para você a semana que vem para saber se você decidiu ou não comprar o nosso produto e tudo mais, né? A gente vê isso sendo usado em tudo quanto é lugar, inclusive em bilhetinhos da escola, né? Nós vamos estar fazendo uma reunião. Não, né? Nós vamos fazer uma reunião na semana que vem, né? Nós vamos fazer uma reunião amanhã, né? Nós vamos nos encontrar, sabe? Por que nós vamos estar fazendo, né? Isso é o inglês, que foi, infelizmente, foi uma tradução ruim dos manuais dos telemarketings, né? Os telemarketings vieram escritos assim, o tradutor traduziu ao pé da letra e aí a coisa pegou, né? Pegou, mas é um português ruim, infelizmente, né? E a forma certa no português é uma forma mais simples. Eu vou ajudar você a fazer isso, eu vou marcar uma reunião, nós vamos conversar semana que vem a respeito disso, né? Eu vou ligar para você semana que vem, né? Eu vou entrar em contato com você para saber o resultado, e é isso que a gente fala em português, né? Isso é português, tá? Então ficam aqui essas duas dicas, né? Para eu fazer um melhor uso da língua portuguesa, né? Eu vou usar o para eu. Eu tinha um amigo que ele falava que quando a gente usasse o mim, parecia índio, né? Ele falava assim, mim não faz, né? Mim fazer. Então, quando a gente usa o para mim, a gente para aí, né? Então, isso aqui é para mim. Olha que coisa linda, é para mim, né? E isso aqui é para eu fazer, né? Senão a gente fala de uma maneira errada na língua portuguesa, né? E vamos tentar prestar atenção na nossa fala se a gente não está usando muito o gerundismo, né? Que não é uma coisa legal mesmo, né? Que é algo que foi importado do inglês de uma forma ruim, né? De uma forma errada, ok? E assim, fica a dica, então, de leitura, fica a dica de procurarem a forma certa. Hoje em dia a gente tem a internet, gente, a gente coloca lá qual é a forma certa, essa ou aquela, e sempre alguém já perguntou isso antes, né? Ou algum professor colocou aquilo lá antes, e a gente fica sabendo, né? Então, vamos nos informar, vamos tentar melhorar nossa maneira de falar, nossa maneira de escrever, né? Profissionalmente, né? Eu digo, lógico que em casa, com os colegas, a gente tem toda essa liberdade, e aí a gente realmente não vai ficar se preocupando demais em como falar isso, como falar aquilo. Mas numa situação de trabalho, né? Eu acho que faz parte do profissionalismo e faz muito parte de você conseguir se fazer entender, de você conseguir passar o recado e de você conseguir ser respeitado, né? A pessoa que fala bem, a pessoa que expõe bem as ideias, a pessoa que dá instruções claras, né? Ela é respeitada, ela as pessoas gostam dela, né? Como profissional, e falam bem e respeitam, né? Então eu acho que é uma coisa que vale muito a pena pensar e ir se adequando, né? E eu deixo aqui com esse vídeo, as pessoas que quiserem postar perguntas, eu vou ter o prazer em responder, tá? Fica aí aberto. Faço novamente o convite a assistirem tanto ao vídeo sobre o experimento a respeito das plantas, né? E o vídeo falando sobre a riqueza da língua portuguesa, né? Porque eu acho que a gente precisa gostar da nossa língua, né? Precisa
se apaixonar mesmo pela língua portuguesa. Essa seria a fala correta, sabe? A nossa língua é muito linda. Então, vamos tratá-la com carinho, né? Vamos tentar ler, vamos tentar usar bem. E isso só vai trazer bem pra gente mesmo, ok? Fico à disposição de vocês para perguntas e comentários. Boa noite!